Continuando então com a nossa aula de eletrônica digital. Na aula passada, nós vimos como construir um circuito somador, onde nós primeiro aprendemos o que é um meio somador, que a gente tem aqui, e depois aprendemos o que é um somador completo, que é composto pela interligação de dois meios somadores e que é capaz de somar qualquer bit de uma adição, não só o primeiro, como acontecia no meio somador. Então, um somador completo soma dois números de um bit cada. Se eu precisar somar dois números de 4 bits cada, como foi o exemplo que eu dei lá no início da aula anterior, onde a gente fez uma soma de 4 bits, com dois números de 4 bits, e o resultado foi um número de 5 bits, porque o meu último número era grande o suficiente para ter um vai 1. Para fazermos isso, então, nós utilizaremos somadores completos. E cada vez que nós precisarmos de um vai 1, nós utilizaremos a entrada de carry, que dessa forma permite que vários somadores completos sejam cascateados, de forma a somar números com múltiplos bits. Então, aqui eu tenho agora um somador completo na tela. Percebam que, diferente do meio somador, ele tem 3 pinos de entrada, o A, o B e a entrada de carry. E nós vamos começar a fazer o cascateamento deles de forma a fazer somas de 4 bits. Então, nossa primeira entrada de carry, como corresponde ao primeiro bit, nunca vai ter um valor. Ela precisa sempre começar com 0. Afinal, quando nós estamos fazendo uma soma, assim, nunca começa a soma com vai 1 aqui. Ela sempre começa sem nada aqui em cima. Ela só tem risco de ter um vai 1 nos próximos valores. Portanto, para nossa primeira entrada de carry, nós vamos conectar com o GND, referência de 0 volts. E, além disso, quando nós criarmos um somador de múltiplos bits, nós teremos que nomear cada entrada e cada saída de forma correspondente para que dê para entender qual bit corresponde a este A e a este B e diferenciar dos outros A's e B's que a gente vai ter no nosso somador de 4 bits nesse caso. Então tá aqui. Aqui eu conectei 0 volts e aqui vamos ter A1 e B1 e a soma 1. E assim sucessivamente para os próximos somadores. A2, B2, soma 2, carry 2. A3, B3, soma 3 e carry 3. E por fim, A4, B4, soma 4 e carry 4. Percebam que nesse circuito a sequência foi feita da direita para a esquerda, assim como funciona nos nossos algarismos, né? Onde então os algarismos que estão mais à direita são os menos significativos. LSB aqui significa bit menos significativo e MSB, bit mais significativo, onde menos significativo seria unidade e mais significativo seriam dezenas, centena, milhar e assim por diante. Um é sempre mais significativo do que o outro, quanto mais a esquerda tiver.
Esse então é o nosso somador de 4 bits, construído utilizando somadores completos, que, como a gente viu antes, são construídos com meios somadores, que, como a gente viu antes ainda, são construídos com portas e portas XOR, ou exclusivo. Existe um circuito pronto, comercial, que tem a finalidade de ser um somador de 4 bits, bem parecido com esse que a gente viu. E esse circuito é o 74283, lembrando, pode ser 74LS283, pode ser 74HC283, e assim por diante, conforme a gente viu anteriormente nas aulas de famílias lógicas. Então, eu tenho a imagem aqui do lado mostrando o circuito propriamente dito e a pinagem dele. E aqui o esquemático dele, onde nós temos entradas para o nosso bit A. Então, A1, A2, A3 e A4 seríamos, no caso de uma soma, algo assim: A4, A3, A2, A1, mais B4, B3, B2 e B1. E aí os resultados são soma 4, soma 3, soma 2 e soma 1. E por fim o carry 4, que vai acontecer quando a minha soma for suficiente para estourar a casa dos milhares. Esse então é o nosso circuito comercial 74283, e como ele também tem um carry de entrada e um carry de saída, e ele é basicamente um circuito que contém 4 somadores completos dentro, como a gente viu antes, a gente pode continuar expandindo esse somador de forma a criar somadores de 8 bits, somadores de 12 bits e assim por diante, ou até de valores quebrados, como 6 bits, 9 bits, interligando múltiplos somadores 74283. Então, aqui eu tenho um somador de 4 bits. Para que eu transforme ele em 8 bits, basta conectar primeiro carry com GND, como a gente fez antes, já que o primeiro bit sempre vai ser, não vai ter vai 1 no primeiro bit, e em seguida conectar mais um somador de 4 bits, onde a nossa saída de carry do somador menos significativo entra na entrada de carry do somador mais significativo. E aí a gente enumera as entradas, e dessa vez percebam que o nosso segundo somador, em vez de chamar A1, nós chamaremos de A5, visto que A1 é o bit lá do somador anterior. E aí, no somador de valor mais significativo, a gente continua A5, A6, A7 e A8. Se a gente colocar mais um somador depois aqui, continuaria da mesma forma, A9, A10, A11. Caso o nosso somador seja, por exemplo, 10 bits, dá para adicionar um somador 74283, como a gente fez aqui. Só que daí, em vez de conectar todas as 12 entradas que a gente vai ter do A e as 12 entradas do B, a gente conectaria somente até o A10 e
daí em diante, conecta as entradas com GND. Visto que, se o somador for 10 bits, nunca vai ter uma entrada no bit A11 nem no bit A12. Dentro dessa imagem aqui mesmo, a gente poderia fazer um de 6 bits, por exemplo. Do mesmo modo, simplesmente removendo o A7 e o A8, o B7 e o B8, conectando eles com GND. Isso é tudo então com relação a somadores completos, associados e somadores de 4 bits, expandidos para quantidades maiores de bits. Até a próxima.